assim você não tá feliz? Você tem tudo e não tá feliz? Não pode. E eu lembro bem da cena daquele quarto, deitada no chão, chorando. Eu pedia para Deus, eu pedia para, por favor, que ele me levasse embora de uma vez, porque eu não aguentava mais. Comecei a sofrer com o que depois eu vim a conhecer como depressão desde muito cedo, ainda criança. Eu não sabia como lidar com as minhas emoções. Não tinha ninguém que pudesse realmente me ensinar. E com meio mapa em câncer, pensa na quantidade de emoção. Então, eu comecei a tomar antidepressivos aos 21. E eu segui me drogando com aquilo por algum tempo, até me dar conta de que aquilo estava me apagando, estava me transformando em zumbi. Era assim que eu me sentia, estava dopada. E foi graças a um livro do Anthony Robbins, que eu trago até hoje comigo, sempre carrego, que foi onde eu entrei em contato pela primeira vez com a PNL, Programação Neurolinguística. E aprendi também nesse livro sobre o poder da decisão. E eu resolvi, por conta desse livro, parar com os medicamentos e finalmente tomar o controle da minha mente. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo que eu fiz. Cada um é mestre de si mesmo e eu acho que a gente precisa ter autorresponsabilidade. E o fato é que eu gostaria de dizer que isso foi o que resolveu todos os meus problemas e ficou tudo bem, mas não foi tão fácil assim. Foram muitos estágios que seguiram. Como a vida não é assim uma linha reta e constante, mas sim tá mais para uma montanha russa, eu sempre enfrentei muitos altos e baixos nas minhas emoções. E ainda, apesar de ter aprendido um pouco como regular isso, eu não estava blindada totalmente. Então, a depressão vinha e ia embora, porque eu não sabia exatamente quais eram os gatilhos, o que causava aquilo. Mas a gente sempre tem aquela ilusão, né, de que, ai, quando eu encontrar o emprego dos meus sonhos, ou quando eu me casar, aí sim eu vou ser feliz. Até que um dia você se dá conta de que isso é uma grande mentira, não é mesmo? Se você não tinha se dado conta ainda, eu tô aqui para te contar que não adianta, você pode ter tudo que você sonha e ainda assim você sempre vai querer alguma coisa a mais e sempre vai estar se sentindo com algo faltando. Enquanto você não olha para dentro de si e encontra aqui dentro o que você acha que falta. E para mim, esse dia dessa realização, ele veio quando eu me dei conta de que eu tinha até mais do que um dia eu havia sonhado, ou de que a sociedade dizia que era o caminho certo para a felicidade. Eu estava morando em Barcelona, na cidade que eu amava e que eu tinha escolhido para viver, e que eu passei por muitas coisas para conseguir finalmente estar lá. Foi uma conquista. Eu tinha amigas maravilhosas, eu tinha um trabalho super tranquilo, bem longe das cozinhas, finalmente. E um marido que fazia tudo para mim. E ainda assim, eu estava infeliz. E eu não aguentava mais. Eu queria desaparecer daquela vida, eu queria ir para a China.
E o pior de tudo era que eu me culpava, porque como assim você não tá feliz? Você tem tudo e não tá feliz? Não pode. E eu lembro bem da cena. Eu já estava em processo de separação, dormindo no quarto de visitas, e ali, naquele chão daquele quarto, deitada no chão, chorando, eu pedia para Deus, que eu nem tinha certeza se eu acreditava que existia, porque era zero espiritualidade na minha vida. Eu pedia para, por favor, que ele me levasse embora de uma vez, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais viver e eu não aguentava mais ouvir aquele monte de vozes na minha cabeça que estavam me deixando louca. Foi então que num desses dias que eu me sentia muito em baixa vibração, conversando com uma amiga, eu disse que eu queria muito ir para um retiro, me afastar de tudo, em especial do meu telefone celular, que eu sentia que eu estava totalmente viciada, eu não aguentava mais aquele telefone e eu não conseguia largar dele. E eu sentia que eu precisava de silêncio. E ela me perguntou, por que você não vai fazer um Vipassana? Eu não fazia ideia do que se tratava. Então ela me explicou que era um retiro de silêncio e de meditação. São 10 dias de silêncio. E que ela tinha feito e que tinha ajudado muito a superar o luto pela perda da mãe dela. Quando ela falou sobre aquilo, foi como se algo tivesse despertado aqui dentro de mim. E eu fui logo buscar, então, informações, como fazia para me inscrever, como me preparar e tudo mais. Vale ressaltar aqui que, apesar de, nesse tempo, eu já estar praticando yoga, mas de maneira, assim, bem superficial, eu nunca tinha meditado antes, nem sequer por 5 minutos. E eu me joguei de cabeça, sem fazer a menor ideia do que seria, e muito menos de como exatamente aquilo ia me ajudar no meu processo. Mas eu sentia que eu precisava ir, algo me chamava. E eu tenho que dizer aqui que eu sou eternamente grata a essa amiga. E especialmente a essa técnica de meditação que mudou a minha vida completamente. Depois de uns 6 meses tentando conseguir uma vaga, eu finalmente consegui. E lá fui eu, para Riga, na Letônia. Eu tive que olhar no Google Maps porque eu não fazia a menor ideia de onde ficava. Não sei se você conhece, talvez, mas fica lá na fronteira com a Rússia, longe pra caramba. Mas eu estava tão desesperada que eu tinha que ir para qualquer lugar que fosse. Então, eu fiz o meu primeiro retiro de 10 dias de silêncio em julho de 2018. E eu considero que o dia 15 de julho de 2018, que foi o dia que eu terminei esse curso, eu considero esse dia como a minha segunda data de nascimento. E depois de 31 anos de existência, aquele foi o momento em que eu finalmente me conheci de verdade. E de brinde, eu tive o vislumbre do que é a realidade última. Foi quando o véu da ilusão se rasgou na minha frente e eu passei a ver a vida com novos olhos. Eu limpei toda aquela sujeira, todo aquele ruído mental que eu tinha. E eu entendi pela primeira vez quem eu realmente sou
em essência. Desde então, eu mudei a minha vida, mudei os meus hábitos completamente. Completamente. Outra pessoa de 2018 para cá é outra. É realmente como se eu tivesse renascido. Eu me libertei e eu passei a viver a minha vida verdadeira. E hoje eu tô aqui para te estender a mão. Caso você queira ser guiada nessa jornada do despertar. Jornada pela qual eu caminho há mais de 7 anos. Porque eu desejo que você também se liberte. Para ser quem você realmente nasceu para ser. Para que você se conheça de verdade e aprenda a observar o ruído na sua mente sem se identificar com ele. Eu estou aqui me oferecendo para te guiar para que a sua jornada seja mais fácil, mais leve. Porque apesar de sermos todos indivíduos únicos, somos também, e acima de tudo, pequenas partes de um todo. E, em essência, nós estamos todos conectados. Nós somos todos um. E quando uma pessoa se liberta, ela eleva a frequência do coletivo. Mas enquanto um de nós estiver sofrendo, todos nós estamos sentindo o sofrimento de alguma forma. E eu escolhi fazer parte desse exército de luz que trabalha pela libertação do coletivo. E aí eu te pergunto, e você? O que você está escolhendo para a sua vida hoje?